A minha sogra até brinca, Deus no céu e a Happy Code na terra. Hoje tu tem Happy Code, né? Hoje tu não lembra que tu tens almoço, hoje ele toma banho sozinho, ele faz tudo sozinho no dia da Happy Code. Impressionante. Eu disse, mas tu é bonito, né? Ele começa a rir. Meu nome é Camila, né? Eu tenho 43 anos e sou mãe do Nicolas Heitor, hoje com 9 anos de idade. E nós descobrimos assim, o TEA na nossa vida, que é o transtorno do espectro autista, quando ele tinha 3 anos. Demorou, todos nós somos pedagogos em casa, mas por incrível que pareça, passou meio que despercebido. Ele tinha uma fala padrão para a idade e com 2 anos e meio aquele padrão, ele perdeu aquela habilidade de fala total. E ele começava a apontar as coisas e a gente ficou inquieto com aquilo. E a escola, naquele momento, foi muito assim, importante, porque ela nos deu esse retorno, já que ele estudava desde a creche e com 1 ano e meio. Então, elas perceberam logo, com a convivência com as outras crianças, que ele perdeu essa habilidade de fala, começou a se isolar. E aí, nos chamou para uma reunião, né? E nós entramos assim em choque. Em choque por a ficha ter caído, porque a gente já percebia, né, alguns comportamentos dele em casa diferentes de crianças da faixa etária dele. Tipo, ele colocava quebra-cabeças, montava quebra-cabeças assim enormes. E aquilo na idade de 1 ano e meio, montar quebra-cabeças grandes era muito diferente. E falava inglês, mas não falava português. Ele via vídeos em inglês, via vídeos em espanhol, via vídeos em... Uma vez eu cheguei, ele estava escutando uma aula em alemão. Aí eu comecei a me questionar, eu, meu marido, e a gente começou a procurar ajuda, né? E a escola foi assim fundamental nesse momento. Embora nós sejamos pedagogos todos em casa, mas na universidade foi pincelado características do autismo. E eram aquelas características clássicas que eu não via nele, né? E ainda assim eu ficava me questionando, será? Mas fomos buscando ajuda e a gente não parou ali, né? A gente procurou artigos científicos que estudavam já tratamentos promissores e tudo. Embora ele não seja um autista clássico, então as pessoas dizem, não, mas o autismo leve é de boa. Não é bem assim, né? Porque a sociedade te cobra aquilo que é normal. Então ele tinha um comportamento normal, né? Mas pra gente naquele momento tinham lacunas que a gente precisava investigar. Por que eu falo isso? Porque muitos profissionais trabalham naquela perspectiva do autismo clássico. Ele foi alfabetizado em casa, né? Depois que ele começou a falar, por exemplo, ele não falava, mas ele já reconhecia palavras. A gente fazia um método que a gente chama método Glendoman, que era um neurocientista que tinha um filho que tinha paralisia cerebral. E aí a gente ia trabalhando nessa perspectiva, né, de memória. E ele tem uma memória excelente, né? Então ele já gravava as palavras e fazia a correspondência da palavra com o objeto. Então a gente ia trabalhando naquilo que a gente acreditava e via que ele dava retorno. E então nós procuramos profissionais que trabalhavam dentro dessa perspectiva e entendiam o que a gente estava falando, né? Respeitavam, né? Porque muitos trabalham, não, olha, esse protocolo que eu tenho e acabou, é fechado, não tá funcionando, o problema é com seu filho. Muitas famílias que hoje são os meus amigos me questionavam, Camila, tu não tá sendo exagerada, sabe? Tu não estás batendo muito de frente, tu não queres aceitar. Eu falei, gente, não é que eu não quero aceitar o autismo, eu não quero aceitar a condição de que ele é aquilo, só aquilo, né? Para mim, ele tem habilidades que estão lá escondidas, mas que a gente precisa acionar esse gatilho. Já que você tocou nesse assunto, tem preconceito dentro da família, dos amigos? Muito. Agora sim, às vezes eu entendo que o preconceito, né, a palavra preconceito é você não ter um conceito bem definido daquilo que você desconhece. E as pessoas levam para uma carga muito pesada, né? Eu costumo conversar e conviver com preconceito dessa forma, assim. Respeitar o desconhecimento do outro.
né? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de chegar até você e, olha, como é que eu lido com ele, né? Com medo de você, olha, poxa, você já está tratando o meu filho com preconceito. Não é bem assim, porque às vezes as pessoas não sabem com quem ela está lidando, o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Quais são as habilidades que ele tem, por onde a gente pode trabalhar com ele. Então, por exemplo, na minha família, houve nesse sentido de querer colocar ele numa bolha, né, para super protegê-lo, né? Que eu julgo um preconceito, porque as pessoas têm medo do desconhecido e acham que é medo do que os outros vão julgar, como o outro vai lidar, né? Medo de levar para a escola, como é que ele vai lidar com as crianças dentro da escola, e os professores, e as pessoas que trabalham nos serviços gerais, como é que ele vai no banheiro, entendeu? Então, é importante que a gente chama de essas habilidades que é importante desenvolver em casa, para que ele entenda que ele não é o único, né? É doloroso para mim também, é muito dolorido, mas eu tenho que aprender, ele tem que nos ter como espelho de força, né? De que alguém que ele tem que se posicionar quem ele é nesse mundo, e ele funciona assim, meu cérebro é assim, e você precisa respeitar, né? Então, eu acho que assim, hoje, com muita informação que se tem, não se tem mais aquele preconceito do autismo clássico, né? De falar autista, ele se balança, ou ele anda na ponta do pé. Não, as pessoas já têm muita informação. Aí, como você vai lidar com essas informações, já é um problema seu. Teve uma feira, sempre tem feiras da cultura na escola, e tinha um grupo lá que estava apresentando um painel de robótica, né? Aí tinha como se fosse um tabladozinho assim, e os robôs se conflitando, e ele foi para lá. Aí ele olhou aquilo e eu nunca tinha visto o olhar dele daquela forma, assim, sabe? Aquilo me chamou muita atenção. Ele olhando e ele participando e ele falando, bate aqui e aqui, interagindo com as crianças. Aí é isso. Também pode ser um grande viés, porque ele já lidava muito bem com a tecnologia em casa, a gente sempre estimulou, né? E ele, nossa, muito, pega as coisas muito rápido. E aí, eu não sei em que momento chegou o panfleto da Rapcode na minha mão, graças a Deus. E aí, quando eu vi a perspectiva, né, tudo, aí eu disse, eu vou lá fazer uma visita. E aí eu vim. E aí eu falei, lá. Aí eu disse, Nicolas, meu marido, né? Eu vou lá, eu preciso conhecer. Eu tô sentindo que é aqui a vibe do Nicolas Heitor. E fui. E aí envolve o inglês, envolve, né, a questão. Então, quando eu o trouxe, que ele chegou em casa na primeira aula falando linguagens de códigos, de não sei o que, aí eu falei, é isso mesmo, eu acertei, meu anjo soprou e é isso, entendeu? Então, foi dessa forma que a gente conheceu. Então, quando ele chegou em casa muito animado, falando de tudo que tinha aqui, das pessoas que ele conviveu, na época eu acho que era até qual é o nome dela? A Ana. E ele falando da Ana, e ele falando que ele ia apresentar um trabalho, ele nunca tinha apresentado um trabalho, ele ficou, né, super eufórico. Aí eu falei, não, é aqui que a gente vai ver quais são as habilidades que ele vai. Só que na minha cabeça, ele ia tirar daqui habilidades tecnológicas, né? Aquela coisa de, não, eu gosto e por isso eu tô aqui. E foi além das nossas expectativas, porque ampliou o vocabulário dele, ele nas aulas consegue conversar com os colegas, ele consegue trocar ideias com o colega, né? Teve um projeto com o Jefferson, né, que ele mergulhou assim de cabeça, quando o Jefferson falou para ele, olha, muito bem, você é muito inteligente, você é super rápido. Nossa, ele se sentiu, e na cabeça dele, ele vai ser o professor daqui. Só para vocês terem uma ideia do que vocês causaram positivamente. E aí foi que ele falou, mãe, eu vou ser um professor da Rapcode, tanto quando o Jefferson disse que ia sair, ele disse, eu posso ficar no seu lugar. Então, todo esse repertório ele ganhou durante o contato que ele teve com a Rapcode, com a metodologia da Rapcode, que vocês são maravilhosos. É só essa troca que a gente está tendo aqui,
de abertura, de conversar sobre isso, já é de extrema importância para a gente, né, e para outros que virão, com certeza.